Estou conversando hoje com Monique de Paula, comunicóloga e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, sobre Covid e eleições no Rio de Janeiro. No mês passado, a gente viu o Crivella se tornando inelegível e o governador Witzel sofrendo impeachment. Por que a política no Rio de Janeiro é tão complicada? Boa pergunta, Matheus. É complexo porque 2018 a gente tem a execução de Marielle, a gente tem a ordem mantida, né, pela intervenção militar e o Bolsonaro eleito. E aí a gente vai seguir para o próximo pleito eleitoral com uma democracia incompleta e fragilizada. Incompleta porque se a gente tem uma sociedade racista tão desigual como a brasileira, a democracia é incompleta. E fragilizada porque se a gente tem uma parlamentar eleita que foi executada há 2 anos e meio, a gente não tem a resposta de quem mandou matar Marielle, a gente tem essa democracia também incompleta e fragilizada. Essa fragilidade da democracia, ela se expressa nas ameaças de morte da Thalíria, que é uma deputada federal eleita em 2018 e início do mandato em 2019. Ela em licença maternidade, precisa mudar a sua vida por conta das ameaças de morte, né? Então, desde 15 de agosto desse ano, Thalíria volta a ter escolta da Polícia Legislativa por conta dessas ameaças de morte. É importante trazer um pouquinho de dados, porque a Thalíria chega na Câmara com 107.317 votos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi eleito com 74.233 votos. Então a gente tem aí 107 mil versus 74 mil. E essas ameaças, elas ocorrem desde quando Thalíria era vereadora por Niterói. Desde 2016, uma parlamentar, no seu exercício político, sendo ameaçada de morte. Ela recorre à ONU, ela recorre ao parlamento do Mercosul e tem uma moção aprovada em seu apoio, e promove um manifesto internacional com deputados do Parlamento Europeu, Estados Unidos, Espanha, Grécia, México, Chile, para trazer visibilidade para esse caso, né? Se torna como uma ferramenta de segurança, né? E aí a gente entra no campo da pesquisa que eu venho conduzindo, que é os regimes de visibilidade expostos para as parlamentares negras na esfera política. Agora, Monique, você não acha que segurança parlamentar é um privilégio de poucos, principalmente no Brasil, que tem tanta violência contra o cidadão comum? Você não acha que parlamentar ter uma segurança do Estado não é um privilégio? Quando a gente tem uma mulher negra, né, comprometida com as pautas antirracistas, com o movimento, com mandato popular, mandato feminista, esse mandato, essa atuação política, ela é entendida pelos homens e homens brancos que sempre controlaram a política como uma afronta. Ainda que a Thalíria receba a escolta, ela não recebeu nenhuma resposta do governo brasileiro quanto a essas ameaças. E a gente tem um caso doloroso e concreto de Marielle, sabe? Que foi executada no seu exercício político, né? Então, é gravíssimo o que ocorre. Esse privilégio da escolta parlamentar, ela não é uma garantia para as mulheres negras. Como é que essa ameaça é comprovada no discurso a partir da narrativa da Thalíria ou até mesmo da mídia? Porque é uma questão muito séria, né, que não tem muito, né, depois que acontece alguma coisa como Marielle, existe muita comoção, mas por que não há comoção? Da sua perspectiva de comunicóloga, é falta de provas? Como é que esse discurso se dá? É um projeto político, porque a gente tem denúncias que são levantadas pelo Disque Denúncia, né? A gente tem ameaças que são levantadas pelo Disque Denúncia. A gente tem ameaças que são registradas, tem um boletim de ocorrência dessas ameaças, né? Então,
É um projeto político, que não quer esses corpos dentro do parlamento, dentro desse espaço de poder, disputando o orçamento da cidade, disputando o orçamento do país, né? Então, quando não se investiga, corrobora para que essa insegurança seja estabelecida, seja mantida. Agora, falando de projeto político, no Rio de Janeiro, as eleições, né? No meio da pandemia, ainda com bastante corpo a corpo, os números estão indicando que, pelo menos o número de infecção e mortes está caindo, mas qual que é a perspectiva no Rio de Janeiro? Porque a gente tem a candidatura da Benedita da Silva, né? E a candidatura, uma outra candidata negra, que é a Renata Souza. Como é que você está vendo a situação no Rio de Janeiro a partir desse cenário? Quando a gente fala das mulheres negras nesse campo político e na pandemia, esses desafios são intensificados, até porque a gente fala também da questão de orçamento, verba para campanha, né? Então, como é que se faz campanha com isolamento social, tendo que respeitar o isolamento social? Então, nesse sentido, as redes sociais ela acaba assumindo um importante papel nessas eleições. Sem romantizar as redes sociais, para além disso, a gente tem importantes articulações de movimentos dentro da institucionalidade e fora da institucionalidade. Um exemplo dessa mobilização, por exemplo, poderia ser o consórcio midiático para justamente aglomerar, né, e agregar os dados que não são expostos pelo governo de uma maneira clara? Sim, esse é até um exemplo importante, porque se a gente não pode considerar os dados do Ministério da Saúde e se a gente não pode considerar os dados das secretarias de Estado e de município para contabilizar o número de casos e o número de mortes por conta da Covid, o consórcio é uma importante articulação. Quando eu digo que não dá para contar, é porque a forma de contagem ela é alterada constantemente, né? Eu não tenho o mesmo padrão desde o início da pandemia até agora. Então, se a gente não tem o mesmo padrão, não tem como eu considerar esses dados, porque os parâmetros estão sempre sendo mudados são alterados em cada município, estado. A pressão que os movimentos sociais fizeram para o STE e STF para pressionar a aprovação para essas eleições, proporcionalidade de verba e tempo de TV para as candidaturas negras. Isso é um ganho muito, muito importante para o movimento negro. Como é que os candidatos, né, e candidatas serão eleitos se não são vistos, se os seus projetos políticos não chegam nas pessoas, né? Então, para isso precisa ter verba, para isso precisa ter visibilidade. A gente tem o Instituto Marielle Franco, né, com a agenda Marielle Franco para as eleições de 2020. A gente tem a Coalizão Negra por Direitos, o Movimento Mulheres Negras Decidem, ONG Educafro, movimentos que estão se organizando e articulando e pressionando também as instituições. A ONG Crioula, que, né, com articulação junto com o STF, né, entregando a carta contra o racismo. Vamos precisar ver o resultado, né, desse pleito eleitoral para a gente compreender com os dados o resultado de todas essas articulações, mandatos coletivos e mulheres negras como movimento coletivo, né, ainda que sejam campanhas individuais, mas como um movimento coletivo, entendendo que estar na política também é essencial para a gente avançar com a pauta antirracista, feminista, LGBT e popular.
Estamos aqui com Monique de Paula, diretamente do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a sua presença em mais um Meta Jornal. Sem dúvida, a gente tem que continuar a conversa e é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, Monique. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço e espero voltar aqui para a gente fazer um balanço dessa próxima eleição.